Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cirurgia plástica, de reconstrução de mamas, já que a gente está fazendo uma semana dedicada ao Outubro Rosa. O nosso convidado, Dr. Ricardo, vai explicar um pouquinho para nós como é que funciona essa cirurgia, quais são as indicações, por que ela tem que ser feita. Vamos aguardar uns minutinhos e a gente já vai começar a conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem as mensagens. Encaminhem também essa live a quem vocês acham que pode interessar. E a gente consegue disseminar mais os assuntos, compartilhar um pouquinho mais de informação e gerar um pouco de conteúdo. Conteúdo inteligente, que é feito por especialistas. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, o doutor já está conectado. Ó, só um pouquinho mais. Pronto. Doutor? Oi, doutor. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, gente, o doutor Ricardo, ele está ainda no centro cirúrgico, ele passou o dia inteiro de cirurgias. Eu acho que esse é um mês também bastante corrido, né, doutor? Tem alguma coisa a ver com a questão do Outubro Rosa, sobre as campanhas que estão acontecendo? Ou é rotina mesmo essa hora, o senhor está no centro cirúrgico? Oi, então, tem um pouco da questão do Outubro Rosa, né? O Outubro sempre é um mês mais movimentado por esse motivo, mas a questão de quinta-feira é sempre o meu dia cirúrgico. Então, é um dia que a gente começa Tá. às 7h30 da manhã e vai até 9, 10, às vezes 11 horas da noite, enfim. Meu Deus. Nos sentimos honrados, então, gerando conteúdo de tu estares aqui numa quinta-feira que é super corrida, para nos agregar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação. Eu vou te apresentar. Porque eu tinha recebido uma ligação. Agora eu já tirei. Bom, doutor Ricardo Voto, cirurgião plástico. Tá, tá Doutor, bom. Oi. voltou? Acho que voltou, Voltou. né? Voltou. Uhum. Bom, acabei de apresentar, então. Deixa eu começar te perguntando. O que é a cirurgia de mastectomia? A cirurgia de mastectomia, ela é realizada pelo mastologista e é a cirurgia feita para retirada da mama ou parte dela para o tratamento do câncer de mama. Essa é a Tá, mastectomia. Pode ser uma mastectomia total ou parcial. tá. O cirurgião plástico, ele acompanha, doutor, esse tipo de cirurgia ou só o cirurgião mastologista, ele realiza? Usualmente, quem realiza essa cirurgia é o mastologista ou um cirurgião oncológico. E o cirurgião plástico, ele acompanha para a realização da reconstrução de mama de forma imediata. Então, depois que o mastologista termina a cirurgia da mastectomia, o cirurgião plástico entra em campo para fazer a reconstrução. Tá. A maioria das vezes, doutora, a cirurgia, quando existe a retirada, né, de uma ou das duas mamas, normalmente se coloca, já se faz uma reconstrução das mamas? Sim, o ideal é que a gente sempre preconiza isso, que seja feita a reconstrução de forma imediata. Então, principalmente no privado, nos planos de saúde, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais efetiva. No SUS, por diversos motivos, né, às vezes a gente não consegue e os pacientes são encaminhados para uma reconstrução em um segundo momento. Tá. Doutor, e essa reconstrução de mama significa colocar prótese de silicone? Não necessariamente. Na grande maioria das vezes, hoje, o método mais utilizado por nós é a utilização de implantes de silicone ou expansores teciduais, como se fossem os implantes vazios. No caso, existem outras técnicas com materiais do próprio corpo, a pele do abdômen, músculo, enfim, para reconstrução de mama, mas na imensa maioria das vezes, sim, é utilizada a prótese de silicone. Tá. A recuperação da cirurgia de reconstrução, doutor, ela tem o mesmo período, são as mesmas indicações do que simplesmente a prótese de silicone por si só? Não, de forma alguma. A gente tem que, embora nós duas nós utilizemos próteses de silicone, são cirurgias completamente diferentes. Então, uma prótese de silicone, a recuperação é muito mais rápida, em 24 horas o paciente já está desempenhando atividades normais do dia a dia, enfim. Uma reconstrução de mama, não. É uma cirurgia oncológica, muito mais traumática, e a recuperação é mais lenta. O paciente fica com drenos, então aí vai ter que fazer fisioterapia, e pelo menos uns 15 a 20 dias de recuperação mais intensa, 30 a 40 dias para voltar a ter uma vida próxima do normal. Tá.
Doutor, homens também realizam a cirurgia de reconstrução de mamas? É possível, claro. O câncer de mama no homem, ele existe, embora seja muito raro, mas sim, quando esses pacientes são submetidos a mastectomia, eles têm direito e devem fazer reconstrução de mama. Lógico, de técnicas diferentes. Geralmente é só a reconstrução do mamilo, com tatuagem, o bico, enfim. Mas sim, podem realizar reconstrução de mama sim. Tá. Doutor, em relação, quando a gente pensa na reconstrução em formatos, em mamilo, essa reconstrução de mamas, ela envolve tudo isso. Não é somente colocar prótese de silicone, existe todo um desenho, não sei nem como fala, né? Isso, quando a gente vai programar a reconstrução, a gente sempre tem que levar em conta as características do paciente. O tórax, a anatomia, a personalidade do paciente, enfim, tem vários detalhes que a gente levar em consideração para planejar a reconstrução. Além disso, no primeiro momento, o objetivo principal é a gente devolver o volume, o cone mamário, certo? E em momentos posteriores, nós partimos para os refinamentos. Então, enxerto de gordura, a gente pode utilizar. E quando o paciente é retirada o mamilo, a gente faz a reconstrução do bico, faz a tatuagem, enfim. São vários passos subsequentes que nós chamamos de refinamentos. Tá. E em relação à amamentação, doutora, a paciente que fez uma reconstrução de mamas, ela consegue amamentar da mesma forma que conseguiria caso, né, não tivesse tido câncer ou Não. tivesse... No Não? momento que a paciente é submetida a mastectomia, todo o tecido mamário, pelo menos teoricamente, todo o tecido mamário e os ductos são retirados. Então, essa paciente não vai ter uma sensibilidade normal da mama e não vai ter a capacidade de lactação. Na reconstrução, então, a gente não consegue devolver a ela essa capacidade. Não, de forma alguma. Tá. Doutor, e quando a gente percebe que a paciente fez mastectomia, fez a retirada de um ou das duas mamas, ela consegue, até quanto tempo depois ela consegue voltar a fazer uma outra cirurgia para colocação de prótese? Depois que ela faz a mastectomia? Ela não fez, ela fez a mastectomia, mas não colocou prótese, não fez uma reconstrução, ficou sem. Mas ali, até quantos anos ela consegue retornar e botar uma prótese? Ou não tem data? Isso não tem prazo. O que a gente tem que levar como prazo, na verdade, se ela não fizer a reconstrução imediata, ela só vai poder fazer a reconstrução no momento que ela tiver o tratamento realizado. Se ela tiver que fazer quimioterapia, ter feito a quimioterapia, se ela tiver que fazer radioterapia, ter terminado o tratamento oncológico dela, para daí nós programarmos uma reconstrução tardia. Tá. Durante o tratamento oncológico, não. Ou faz no momento da mastectomia, ou depois. Ou espera de... Tá. Mas não tem prazo. Pode ser feito daqui 10, 15 anos. Não, eu trabalho no SUS, eu recebo pacientes com 17, 18 anos aguardando uma reconstrução de mama. E Nossa. podem fazer, não tem problema nenhum. Devem Tá. fazer. A doutora Rebeca aqui já puxou aqui a sardinha pro lado da mastologista e disse assim, ó, se amamentar é porque foi mal feita. Exatamente. Palavra E ela de quem entende. E ela está absolutamente correta. E existem casos disso. Vocês normalmente operam juntos, né, doutor? A doutora Rebeca participou, né? Para quem não sabe, a doutora Rebeca participou ontem do Gerando Conteúdo, falou um pouquinho sobre genética e câncer de mama. E o doutor Ricardo, então, hoje, fala sobre a cirurgia plástica de reconstrução. Exatamente. Doutor, quando o senhor comentou do SUS, o paciente do SUS ele tem direito, então, à reconstrução, a ter esse apoio. Só tem que aguardar, claro, uma fila e toda a questão burocrática. Sim, isso é lei, na verdade. Todas as pacientes portadoras ou que lutaram contra o câncer, elas têm direito à reconstrução da mama e direito à simetrização da mama oposta, se tiver indicação. Que significa? Então, isso é lei. Que significa, se a paciente fez a mastectomia de um lado, ela tem direito também a fazer uma plástica na outra mama para melhorar a simetria das duas. Que legal, doutor. Bom, doutor Ricardo, o que tu pode nos deixar de recado para as mulheres que estão passando por um tratamento de câncer ou receberam agora o diagnóstico? E é sempre uma preocupação muito grande, claro, além de perder um pouco dos cabelos, ou todos, né, perder os cabelos, onde a gente ontem comentou que é um fator
que é relevante, que a mulher, né, acaba tendo um pouco de uma autoestima, né, ela é diminuída, aquela coisa toda. O que o senhor pode deixar de recado, falando como cirurgião plástico que reconstrói essas mamas? Certo. Então, eu acho que o recado inicial é que sejam guerreiras e não desistam. Quando eu já tive um caso de câncer de mama na família e a gente sabe que quando recebe o diagnóstico é um momento difícil, porque todos os planos, planejamentos futuros são teoricamente interrompidos e no início a gente não tem ideia se isso a gente vai conseguir retomar. E com o andar da carruagem, as coisas vão se acalmando, a paciente vai vendo as perspectivas, as opções de tratamento, vendo que as coisas vão se resolver e a vida vai retomando, né? Então, e a reconstrução de mama é muito importante nessa retomada, né? Na retomada da autoestima, na retomada do bem-estar, da qualidade de vida, porque hoje os pacientes têm uma expectativa de vida super longa, as nossas gerações vão viver 80, 90, 100 anos com muita facilidade. Então, quem tem um diagnóstico com 40 anos, talvez tenha mais 50, 60 anos de vida e merece ter anos de vida com muita qualidade. E se reconhecendo, se olhando no espelho e se sentindo bem. Então, a reconstrução de mama tem esse papel fundamental. É muito comum as pacientes, durante essa luta contra o câncer, falarem, não precisa reconstruir, tira isso e me deixa quieto. Eu falo, não é bem assim. Vamos lá, isso é importante, tem que ter vaidade, tem que se cuidar, tem que se sentir bem. Não basta só estar viva, tem que viver. Esse eu acho que Não é o deixar mais de lutar, né, importante. doutor? Exatamente. E outra coisa, pode fazer toda a parte de reconstrução de mamas e aproveitar e fazer alguns outros procedimentos, se tiver indicação junto? Junto, eu não recomendo. Tá. Eu falo assim, primeiro vamos fazer a reconstrução da mama, vamos controlar, fazer o tratamento oncológico, e depois a gente dá um Depois a up gente no faz resto. um. Exatamente. Que beleza. Bom, Mas doutor pode Ricardo, sim. eu quero super te agradecer por esses minutos aqui conosco. Tirou bastante dúvidas sobre essa reconstrução, para a gente entender que momento que é o ideal e por que ele é importante. Te agradecer por ter parado um pouquinho depois de um dia longo de cirurgias. Muito obrigada, Girando Conteúdo agradece. E não sei se o senhor quer deixar mais algum recadinho. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, é um assunto que eu adoro conversar e dá muita satisfação trabalhar com essas guerreiras. Obrigado mesmo pelo convite. Estou no intervalo entre uma cirurgia e outra, tem mais uma agora depois Meu Deus. e vida que segue. Obrigada, doutor. Boa Tá cirurgia, bom? então. Até mais. Tchau, Obrigado. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.